Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nesse culto dessa noite, domingo, Senhor Deus possa nos abençoar, nos encher com a tua santa presença. Todo-poderoso Deus, Ele é santo, digno de receber a honra, a glória e a adoração. Feche seus olhos aí nesse momento. Senhor Deus, abençoe cada vida, casa, família representada, que o teu poder possa se manifestar no nosso meio nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus, nós te exaltamos, Senhor, no nome de Jesus. Exaltado, Senhor. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro
de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Seja exaltado, Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Pressionados, mas não abandonados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia, Senhor! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Obrigado, Senhor, por esse tempo ter nos feito caminhar em Tuas mãos. Estamos de pé por causa do Senhor.
que tem nos guiado, nos dado força. Santo é teu nome. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, declare. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Seja exaltado, Pai. Glorificado teu santo nome. Nada pode nos deter, porque o Senhor está na nossa frente, nos conduzindo, guiando, nos levando além, nos dando força, nos sustentando, Senhor Deus. Santo é o Senhor. Seja exaltado, Pai. Glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Nós te exaltamos, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco. Estamos hoje nesse domingo especial, nesse tempo de Santa Ceia, na presença do Senhor nosso Deus. Nesse tempo de celebrarmos a nossa comunhão com Deus, sobretudo, e a nossa comunhão uns com os outros. Mas antes de pregar, nós vamos à consagração dos dízimos e das ofertas. Você sabe que sempre aparece aí na sua tela, aqui à minha esquerda, o número de nossas contas, da nossa conta bancária, o número do nosso Pix. E se você quiser, você pode fazer uma transferência, você pode fazer um Pix, devolvendo o dízimo, devolvendo a oferta, e você pode trazer o comprovante, enviar o comprovante por WhatsApp, para o nosso setor administrativo, ou também pode, em um comprovante impresso, trazê-lo e consagrá-lo, colocar dentro do envelope, formar o valor, e consagrá-lo aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. E também aos domingos, nos cultos presenciais. Estamos aqui já a partir das 7 horas da manhã, e ficamos aqui com 3 cultos na parte da manhã, até às 11 e pouca da manhã, e à tarde, a partir das 5 horas da tarde, nós já temos gente aqui na igreja para os cultos da tarde. Nós temos 2 cultos no período da tarde, e vamos até às 19 horas e 15, mais ou menos, tem gente aqui na igreja. Você pode passar por aqui para poder fazer isso, para poder consagrar, para poder orar, para poder buscar a presença do Senhor. E, sobretudo, manter a sua fidelidade a Deus. Isso é uma atitude pessoal de cada um de nós, onde nós declaramos a nossa fé, a nossa confiança, e nós temos a certeza e a confiança de que Deus está cuidando de cada um de nós. Nesse momento, vamos consagrar. Pai Celestial, é um ato de fé e de obediência, mas também uma demonstração de amor, quando nós consagramos ao Senhor os dízimos que te pertencem, os devolvendo ao Senhor, e quando nós te oferecemos a oferta. Nós te pedimos, meu Deus, que não falte nada na casa dos seus filhos, na vida dos seus filhos, que o Senhor supra a necessidade de cada um dos membros desta igreja, de todas as famílias dessa igreja. E mais, Deus, além de suprir as necessidades, que não falte, Senhor, que o Senhor ainda faça abundar, faça sobrar, prospere o seu povo para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos ao texto da palavra de Deus, texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 ao verso 5. Diz assim o texto da palavra de Deus: Depois disto,
o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. Nesta noite de santa ceia, de comunhão, nós te pedimos, fala conosco no poder do nome de Jesus, porque nos importa, Senhor, ouvir tão somente a tua voz, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala de uma visão, fala de uma experiência sobrenatural que o profeta Ezequiel teve com Deus. E ele cita que ele foi conduzido, e ele estava no templo. E nesta condução, ele foi conduzido de uma forma que ele enfrentou, que ele passou pelas águas, águas que davam pelos tornozelos, águas que davam pelos joelhos, águas que davam pelos lombos, e águas que não se podiam atravessar andando, que eram necessário nadar. O que é que esse texto está falando conosco? Esse texto, esta passagem, esta experiência, ela nos remete ao relacionamento. Aqui fala do templo e das águas e dessa experiência do profeta no templo e com as águas. Nós precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Ceia fala de um relacionamento profundo. Jesus, ele quer ter um relacionamento conosco não superficial. Ele não quer ter um relacionamento conosco apenas religioso. Ele quer ter um relacionamento conosco profundo, um relacionamento de pai para filho, um relacionamento onde não existe nada na nossa vida que esteja oculto ao Senhor. Até porque nós não conseguimos esconder absolutamente nada de Deus, mas um relacionamento onde nós expressamos para Ele a nossa realidade, onde nós nos colocamos diante dEle em verdade, em sinceridade de coração. O título desta mensagem de hoje é: não tenha medo de se aprofundar, ou não tenha medo de aprofundar. Quando nós pensamos em aprofundar aqui no caso, nos remete a um ganho. Nós ganhamos alguma coisa quando nós nos aprofundamos em Deus. Nós ganhamos vida, nós ganhamos saúde espiritual, nós ganhamos saúde física, nós ganhamos saúde mental, nós ganhamos saúde nos relacionamentos, porque toda a nossa base de vida está na nossa essência, está em Deus. Mas eu quero também destacar aqui algo importante para a gente pensar. Aprofundar é uma coisa, afundar é outra. Em Deus nós nos aprofundamos, sem Deus nós afundamos. Em Deus nós nos aprofundamos para a vida, sem Deus nós afundamos para a morte. São duas coisas distintas. Somente uma relação com Deus nos capacita a ter domínio aqui nessa terra. Somente uma relação com Deus. Então, quando nós pensamos no nosso estado aqui hoje, como cristãos, por que é que Jesus nos deixou a comunhão? Por que é que Jesus nos deixou a ceia? Para dizer para nós que nós não nos devemos esquecer dele em hipótese alguma, que é por causa do sacrifício dele, é por causa do sangue dele, é por causa da entrega dele, que nós podemos viver a vida dele. Nós não estamos aqui para viver a vida
do antigo Adão, ou do primeiro Adão, ou do Adão caído. Essa vida se remete a uma vida onde se é dominado. Na vida de Cristo, não. Na vida de Cristo nós temos domínio. O homem era senhor da terra, até o dia em que ele deixou de honrar a Deus. O que é isso? Até um dia que ele pecou, até o dia que ele se desviou do propósito, até o dia que ele deixou Deus de lado. Ele foi chamado para se aprofundar em Deus, todos os dias conhecendo o Senhor. Mas quando ele deixou a Deus, ele deixou de se aprofundar para afundar. O início da desonra foi simples, e é simples. É deixar de ouvir. O dia que o homem deixou de ouvir a Deus, ele afundou. O dia que o homem deu ouvidos a Satanás, deu razão a Satanás, ele começou a afundar. Ele começou a viver uma vida de perda. Adão e Eva afundaram, ao invés de aprofundar. Eu te faço uma pergunta. Hoje, quem você ouve? Quem é a sua fonte? Por que o mundo está do jeito que está? Porque ao invés de aprofundar em Deus, o mundo está se afogando. O mundo está se aprofundando no diabo, nos princípios de Satanás. Ou seja, o mundo afunda. Ele precisa de Deus. Qualquer pessoa, qualquer sociedade, sem Deus, vai afundar. Então é muito importante você fazer essa reflexão. Jesus veio nos resgatar. Esse não é apenas um ato religioso. Quantas pessoas, muitas vezes, têm participado da ceia e feito disso apenas um ato religioso, apenas uma ação religiosa. Come do pão, bebe do vinho, come do corpo, toma do sangue, mas não está tendo um relacionamento com Deus, não está entendendo a importância de se relacionar com Deus. Come do pão e do vinho, mas se relaciona com o mundo. O jeito de agir, o jeito de falar, a forma de pensar, a forma de gerenciar a vida, não é uma forma conduzida por Deus, não é uma forma que traz um relacionamento ou o resultado de um relacionamento com Deus, mas traz o resultado de um relacionamento com o mundo. Então os elementos da ceia, embora sejam santos, são santos, e quando nós ceamos, o Senhor diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, não traz o efeito que deveria trazer na vida do crente que participa, porque a relação não é com a ceia, a relação é com os elementos, é com a religião, não com o corpo e com o sangue. Quando a Bíblia fala a respeito de discernimento, é esse discernimento que nós temos que ter. Se eu me alimento de Cristo, eu preciso viver por Cristo. O alimento é a força da minha vida. Então eu preciso entender que no ato de comer o pão e tomar o sangue, eu estou revelando o ato interior que eu tenho de me relacionar com Deus, de ouvir a Deus, de depender de Deus, de precisar de Deus. Essa é a essência que eu e você precisamos refletir. Todos os meses que nós ceamos, nós precisamos fazer esta reflexão. Este pão que eu como, este vinho que eu tomo, é a vida de Cristo entrando dentro de mim. Eu entendo isso. Eu me relaciono com Deus dessa forma, ou se tornou apenas um pedaço de pão e um pouco de suco de uva. Não pode ser assim. E o que define isso é a nossa relação. Lembre-se que ele diz: todas as vezes que fizerdes isso, fazei em memória de mim. Ou seja, a minha mente tem que estar no Senhor. Em memória não no sentido de que ele esteja morto, porque ele não está, ele está vivo, mas no sentido de que ele morreu e ressuscitou. Esse em memória, ele se refere a um memorial, a uma lembrança. É como quando eles atravessaram o Jordão e o Senhor diz: tire 12 pedras do meio do Jordão e construa um altar. E quando seus filhos perguntarem o que significa esse altar, vocês vão explicar que isso é um memorial, é para trazer a memória, para não se esquecer que vocês atravessaram o Jordão, que vocês passaram pelo Jordão para uma nova etapa de vida, para entrar numa nova terra, para a partir desse momento se tornar um povo que tem uma terra, que tem uma estadia, que tem uma moradia, que tem um local estabelecido por Deus. Então a ceia precisa ser assim para nós. Então nós precisamos relembrar isso. O homem, quando deixou de honrar a Deus, e o princípio da desonra é simples, é só deixar de ouvir, ele parou, ele deixou de se aprofundar em Deus e começou a afundar no pecado.
Jesus veio restabelecer esse relacionamento com Deus. Quando nós nos voltamos ao texto inicial de Ezequiel 47, 1-5, mais uma vez eu reflito com você, ele estava no templo, e no templo ele foi levado às águas. No templo ele foi levado a um relacionamento que aprofundava. A primeira medida das águas deu nos tornozelos, a segunda deu nos joelhos, a terceira deu nos lombos, a quarta medida já o cobria, não dava mais para poder andar. Ele não começou com as águas dos lombos, ele começou com as águas tornozelo. Significa que ele precisava aprofundar. À medida que ele caminhava, à medida que ele andava, ele ia aprofundando, o relacionamento ia melhorando e as águas iam subindo. É assim que deve ser conosco. Jesus veio restabelecer o relacionamento com Deus. E como? Na dor, ele nos deu o livramento. Na sua dor, ele nos livrou. Como saber se aquilo que eu estou vendo é Deus que está me mostrando? Porque quando Deus nos mostra alguma coisa, nós temos a capacidade de consertar, ou no mínimo, de orar. Já quando o diabo mostra alguma coisa, isso traz para nós só atitude de crítica. E quando nós criticamos, isso é o reflexo do nosso próprio erro. Quem sabe mais dos nossos erros do que Deus? Ele pagou o preço para poder nos consertar, para nos levar de volta. Já o diabo, ele apresenta os nossos erros para nos destruir. Veja como que isso é interessante. Jesus veio restabelecer o relacionamento com Deus. Jesus é o Redentor, é o Salvador. Jesus é aquele que se coloca no meu e no seu lugar. E o diabo? O diabo é o acusador, é aquele que quer nos acusar, é aquele que o tempo inteiro quer demonstrar o quanto nós somos falhos. O diabo é o acusador, Jesus é o advogado, Jesus é o Redentor. Assim nós devemos nos posicionar. Quando Deus mostra para mim os meus erros, Ele não mostra para poder me acusar, Ele mostra para poder me consertar, Ele mostra para que haja arrependimento. Quando eu vejo os erros dos meus irmãos, e isso é algo que vem de Deus, eu vejo para ajudar os meus irmãos a se levantarem. Esta é a comunhão proposta na ceia. Eu vejo para ajudar os meus irmãos a se colocarem de pé, porque todos nós temos falhas, nenhum de nós é perfeito. Mas quando esta visão é propiciada pelo inimigo, ele geralmente mostra, ou revela, ou deixa-se ver o erro de alguém, mas para acusar, para destruir, para ajudar a manter a pessoa mais no chão caída. Adão e Eva afundaram ao invés de aprofundar. Essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Na verdade, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós já fizemos a escolha de aprofundar em Deus, ao invés de afundar com o mundo e com o pecado. Quando nós observamos isso, nós precisamos nos lembrar que Jesus veio restabelecer o relacionamento com Deus. Veja o que diz a palavra em João capítulo 4, versículo 13 a 16. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus disse-lhe: vai, chama o teu marido e vem cá. Por que é que Jesus pediu àquela mulher para chamar o seu marido? Se nós não conhecêssemos o texto e fizéssemos essa pergunta sem conhecer o contexto, nós poderíamos imediatamente responder e dizer assim: porque Jesus estava interessado em abençoar não apenas a mulher, mas também o seu marido. Mas nós sabemos que, embora Jesus queira abençoar a todos, ele tinha conhecimento de que aquela mulher não tinha marido, mas ele sugere isso para ela: vá e chame o seu marido.
Qual foi a resposta da mulher? Senhor, eu não tenho marido. E Jesus lhe dá a resposta, mostrando para ela que ele sabia daquela situação. Ele diz quantos maridos aquela mulher já teve, e que aquele que está com ela não é mais o seu marido. O que Jesus estava buscando daquela mulher? Sinceridade. Exatamente isso, sinceridade. Embora Jesus saiba tudo da nossa vida, Ele quer a nossa sinceridade. Mesmo eu e você, sendo sabedores de que Jesus sabe tudo a nosso respeito, pode ser que na nossa mente nós pensemos que podemos esconder alguma coisa de Deus. Assim como Adão, assim como Eva, que logo após comerem do fruto que não deveriam, diz a palavra de Deus que eles se esconderam. Quando o Senhor estava se aproximando, Adão e Eva estavam escondidos. E o Senhor perguntou: Adão, onde é que você está? O Senhor, eu vi que o Senhor estava se aproximando, o Senhor estava chegando, e eu me escondi, porque eu estou nu. E Deus então continua a relação com ele. Quem é que disse para você que você está nu? O Senhor já sabia. Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu disse para que não comesse? E então começa ali o show de acusações. Não, Senhor, é a mulher que o Senhor me deu. Adão acusa a Deus e acusa a mulher. Mulher, por que você fez isso? Não, foi a serpente que me induziu a fazer isso. A serpente me enganou. Então, quando nós observamos e colocamos esse texto, essa passagem de Adão, e nós comparamos essa passagem com a passagem de Jesus e aquela mulher samaritana, nós percebemos que aquela mulher samaritana, ela foi sincera, ela abriu o coração, ela não escondeu nada de Jesus. Requer de nós isso, sinceridade. Aprofundar nos chama para a sinceridade. Jesus veio restabelecer o relacionamento com Deus. E não foi fácil restabelecer, custou muito caro. Nós fomos libertos na dor, não doeu nada em mim e nem em você. Nós não sentimos peso de uma chicotada, nós não sentimos peso dos cravos, nós não sentimos o peso da cruz, nós não sentimos a coroa de espinho na nossa cabeça, nós não sentimos o martírio, mas Jesus sentiu tudo isso no meu e no seu lugar. Isso é muito importante nós avaliarmos. Quando Deus nos mostra os nossos erros, é para nos ajudar a consertar. Mesma coisa tem que ser cada um de nós em relação à nossa convivência aqui. Quando nós percebemos os erros das pessoas e quando nós olhamos isso com olhos de Deus, nós olhamos para o erro do outro, querendo ajudá-lo a se levantar, ajudá-lo a consertar. Você já pensou, se Jesus fosse olhar para os erros da humanidade para condenar, não teria ninguém sendo salvo, mas Ele olha para cada pecador. E Ele, como nosso advogado, Ele defende cada pecador arrependido com o seu sangue. É o sangue de Jesus que é apresentado diante de Deus para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar uma nova chance. Já o diabo é diferente. O diabo é o acusador. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando você ver os erros do seu irmão, você tem que perceber se você está agindo como um filho de Deus ou se você está agindo como um filho do diabo. Um filho de Deus ajuda as pessoas a se erguerem, a se levantarem. Um filho do diabo, sim, é dura essa expressão, mas infelizmente ela é real. Ela coloca as pessoas mais para baixo ainda. Ela tem a tendência de destruir mais ainda a vida das pessoas. O diabo é o acusador, mas Jesus é o nosso advogado, é o nosso redentor. Nós temos que ser assim, coração cheio de misericórdia. É claro que nós temos que ter firmeza com relação ao pecado, firmeza para corrigir, mas misericórdia para ajudar a se levantar. Exortar é isso, não é mandar para longe, é chamar para perto. Muitas vezes esse chamar para perto, ele inclui ser firme, ele inclui corrigir, ele inclui dizer a verdade, mas para que haja mudança, não para destruir, não para expor, não para arrebentar, para construir, para trazer de volta. Esse é o objetivo do Senhor Jesus. Em João 7:37 está escrito assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava falando de pessoas que estavam sofrendo. Eles faziam aquela festa e não sabiam porquê,
e derramavam água sobre as ruas na cidade em Jerusalém. E não sabiam por que faziam aquilo na festa. E esse era o dia mais importante, o grande dia, era o dia mais imponente, o dia onde eles faziam a maior celebração. E Jesus, diante daquela situação, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se coloca à disposição para matar a sede das pessoas. Todos os homens têm sede, todos os homens. E a sede da humanidade só pode ser matada, saciada em Jesus. O Espírito Santo é Deus em nós. E o Espírito Santo, ele é essa prova cabal de que Deus quer um relacionamento interior conosco. Porque o Espírito Santo não vem viver apenas do nosso lado. Depois do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo vem viver dentro de nós. No versículo 38, do mesmo capítulo 7 de João, está escrito: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o objetivo, que de dentro de nós fluam rios de água viva. Se você parar para poder pensar no texto inicial, na experiência do profeta Ezequiel, embora essa seja uma experiência sobrenatural, o profeta teve uma experiência externa. Ele foi conduzido, ele foi guiado, ele experimentou as águas no seu tornozelo, ele experimentou a água no seu joelho, ele experimentou a água nos seus lombos, ele experimentou a água o cobrindo, mas tudo isso por fora, não dentro dele, mas na experiência do relacionamento que foi redirecionado novamente pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Nós não temos uma experiência exterior, nós não temos uma experiência do lado de fora, nós temos uma experiência do lado de dentro. É dentro de nós que a obra de Deus acontece. Toda relação interna traz um resultado externo. É por isso que tem que experimentar Deus aqui dentro. É preciso experimentar Jesus aqui dentro. É por isso que é preciso permitir Jesus trabalhar dentro da gente. É onde o Espírito de Deus trabalha. Deus quer tanta intimidade conosco que Ele escolheu viver dentro de nós, através da pessoa do seu Espírito. Meus irmãos, isso é um ato incomparável. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para Deus habitar dentro de nós, só por um ato divino, só por um milagre divino, Deus habita dentro de nós. Nós que nascemos no pecado, ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós, não há nenhum mérito nosso, mas o sacrifício foi completo. O sangue de Jesus fora derramado. O sangue de Jesus propiciou esta capacitação divina do próprio Deus viver dentro de nós. Tem pessoas que pensam que pelo fato do Espírito Santo viver dentro deles, eles têm algum tipo de mérito. É por causa das coisas que eu faço, é por causa de alguma coisa que eu fiz. Não, o Espírito Santo viver dentro de mim e viver dentro de você não é mérito pessoal meu, não é mérito pessoal seu, não é mérito pessoal nosso. A vida de Deus em nós é graça do próprio Deus. Tem pessoas que pelo fato de ter o Espírito Santo ainda querem se engrandecer pelo fato de falar em línguas, pelo fato de ter uma visão espiritual, ou pelo fato de talvez falarem alguma coisa profética. Elas querem se engrandecer, se sentir melhor do que outras pessoas por causa disso. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta nesse momento, não é mérito meu, não é mérito seu. Quanto mais você for usado por Deus, saiba, é mais misericórdia de Deus, é mais graça de Deus derramada sobre a nossa vida. É Deus, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver conosco. O Espírito Santo é um presente, é o próprio Deus vivendo dentro de nós, não é por mérito de pessoa alguma. Consolador é o seu nome. Consolador significa aquele que defende e protege outra pessoa. Paráclito é isso, aquele que defende e protege uma outra pessoa, um mentor, um defensor. É esse o Espírito de Deus que vive dentro de nós. Então saiba disso. É claro que nesta relação com Deus nós não podemos e nem devemos
entristecer o Espírito Santo. E como é que nós não entristecemos o Espírito Santo? Com algum ato nosso? Com algum mérito nosso? Não. Dependendo de Jesus, indo para a cruz, dependendo do perdão de Deus, dependendo da ceia, do corpo e do sangue. Entende por que nós ceamos? Entende? Porque se não for a nossa relação com Jesus, nós não temos entrada na presença de Deus. Se você for orar a Deus e falar assim: em nome do pastor Robson, que é meu pastor lá no Glória, eu estou pedindo isso. O meu nome não significa nada no céu. O meu nome e nada no céu é a mesma coisa. Se o meu nome for colocado diante de Deus, Ele não pode redimir ninguém, o meu nome não pode justificar ninguém, o meu nome não pode salvar ninguém, o meu nome não pode dar nenhum mérito para ninguém. No meu nome e no seu nome, nós não entramos na presença de Deus, nós não entramos no céu. O nosso nome não tem significância no céu. O que significa que para que eu me relacione e você se relacione com Deus, eu não tenho nem nome para poder fazer isso. Eu preciso do nome de Jesus. Eu preciso que Jesus me empreste o seu nome para que eu possa chegar diante de Deus. Eu só sou aceito através de Jesus. Entende como isso é importante? Entende por que Satanás quer estabelecer outros relacionamentos para os homens? Entende por que tantas religiões? Entende por que tantos pseudos deuses? E quando Paulo diz que os deuses, os ídolos não são nada, porque eles não podem te apresentar, me apresentar, nos colocar diante de Deus. Nós não temos nome, não existe nome aqui nessa terra pelo qual os homens possam chegar diante de Deus, a não ser o nome de Jesus. E esse Jesus maravilhoso, é por isso que ele diz para nós que nós precisamos cear, e isso tem que ser feito em memória dele, porque sem ele, sem a presença dele, sem o ato que ele fez para nos salvar, sem a sua entrega, sem o seu nome, nós estamos completamente perdidos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por esse bendito sacrifício na cruz, graças a Deus por ele se entregar, graças a Deus por ele sendo Deus, ele se posicionar como 100% homem e tomar o nosso pecado, como diz a palavra, ele se fez pecado no meu e no seu lugar. Que dádiva, que ato maravilhoso, e ele colocou dentro de nós Jesus. Por isso que ele é o batizador com o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco. Nos consolar de quê? Nos consolar como, se nós o recebemos? Para dizer para cada um de nós: fique tranquilo, enquanto você vive nesse corpo, enquanto você está nesta terra, sou eu quem te consolo, sou eu quem estou do seu lado, sou eu quem te revelo Cristo, sou eu quem mostra para você quem é Jesus, sou eu quem te guia no caminho do Senhor Jesus, sou eu quem habilita os seus pés para andar nele, para andar em Cristo. Nota que a obra de Deus na nossa vida é simplesmente uma obra completa. O que depende de mim e de você, eu volto lá no início: sinceridade. Se aprofunde com Deus. O profeta Ezequiel precisou disso, se deixar ser guiado, para ser aprofundado nas águas, para que as águas chegassem até os seus lombos, para que ele não pudesse mais caminhar, mas era necessário agora nadar. Ele foi guiado. Quem te guia nesta caminhada de se aprofundar com Deus é o Espírito Santo. Do nosso lado, o que cabe a nós? Sinceridade. Sinceridade para poder admitir as falhas, admitir os erros, admitir os pecados. E por que não admitir, se nós somos sabedores de que Jesus nos perdoa, de que Ele é o nosso advogado, que Ele está pronto para nos consolar, que Ele está pronto para defender a nossa causa. Eu quero te convidar, nesse momento, para se examinar a si mesmo, conforme 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando você se examinar, quando eu me examinar, eu vou perceber que eu não estou apto para comer do pão e nem para beber do sangue.
Qualquer pessoa que faça uma análise justa, que se examine a si mesmo, vai perceber isso, que não pode se auto-justificar. Por isso que eu preciso cear, porque eu preciso que Jesus me purifique, me perdoe. Qualquer pessoa que fizer uma autoanálise vai perceber: eu sou pecador, eu sou falho, e por isso eu preciso desse sangue. E é isso que Jesus quer, é isso que Ele espera de você: sinceridade. Ele te ama. Se você abrir o seu coração, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, ir para o colo dele, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te perdoar. Ele vai se apresentar diante de Deus e Ele vai dizer: Pai, eu trago as marcas nas minhas mãos. Pai, eu trago as marcas do meu lado. Pai, eu trago as marcas do sacrifício que trouxe de volta esse teu filho que estava perdido, esse teu filho que não tinha esperança. Pai, esse seu filho que não tinha como se salvar, esse seu filho que não tem como se santificar, eu trago em mim as marcas da santificação, do retorno, da volta desse seu filho. Eu trago de volta para o Senhor, eu apresento de volta para o Senhor. E então, Deus olha para mim, e Deus olha para você, através do sangue de Jesus, e Ele me recebe, e Ele te recebe, pelo feito de Jesus, pelo ato de Jesus, pelo sangue de Jesus. Você pode se aproximar de Deus de novo. Inclusive eu quero convidar a você, que está me ouvindo falar aí, chegando dentro da sua casa, e você talvez não é crente, a sua mulher é, ou o seu marido é crente e você não é, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, e você não é, mas você está ouvindo essa palavra. Olha, esse crente que está aí do seu lado, em casa, e que ora por você, você tem certeza disso, ora para que você seja salvo. Ele é tão pecador quanto você, porém ele admitiu isso, e ele permite que esse Jesus maravilhoso o apresente diante de Deus. Será que você não gostaria que Jesus também te apresentasse diante de Deus? Será que você não gostaria que Jesus também apresentasse o sangue dele para te apresentar diante do Pai? Sabe por quê? Porque nenhum outro pode te apresentar diante de Deus a não ser o Senhor Jesus. Só Ele pode te justificar diante de Deus, porque só Ele derramou sangue aceitável por Deus para a remissão dos seus pecados. É hora de você entregar a sua vida para Jesus. É hora de você se voltar para Ele. É hora de você retomar a sua caminhada com Deus. É hora de você permitir Deus te colocar em posição de aprofundar, ao invés de você continuar se afundando. Esse é o seu momento. Abra o seu coração e agora receba Jesus como seu Senhor. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Participe deste pão, participe desse cálice nesse momento. Fale com esse seu parente que está aí perto de você e diga para ele: Deus está me tocando, Deus está me chamando, eu quero participar dessa ceia junto com você agora. Me dê um pedaço desse pão, me dê um pouco desse vinho, corpo e o sangue de Jesus, porque a partir de hoje eu quero que a minha vida seja de Jesus. Eu entrego a minha vida para Ele. É isso que você deve fazer agora. É isso que todo homem precisa fazer. Essa é a única saída de todo ser humano. A única, não existe outra. Quero te convidar a tomar na sua mão o pão, a tomar na sua mão o cálice contendo o suco de uva, e vamos consagrar ao Senhor agora. Pai Celestial, o Senhor Jesus, Ele disse: isto é o meu corpo e o meu sangue que é derramado por vós. Comei dele todos, bebei dele todos, e fazei isso em memória de mim. Paulo, sabedor deste feito, Senhor, ele disse: porque todas as vezes que comerdes e beberdes deste corpo, deste sangue, estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. O próprio Senhor Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Nunca se esqueça do sacrifício que foi feito no seu lugar. Senhor, neste momento, nós aceitamos esse sacrifício, aceitamos o seu corpo, aceitamos o seu sangue, aceitamos a sua vida. Nos perdoa os nossos pecados. Nós te confessamos agora, somos falhos, pecamos, falhamos. Não queremos viver assim, Senhor, mas pecamos, falhamos, pedimos: lava-nos agora com teu sangue, apresenta-nos diante do Pai
através do teu sangue. Purifica-nos através do teu sangue. Perdoa-nos através do teu sangue. Jesus, nós te pedimos, porque só podemos clamar ao Senhor por este milagre. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, coma do pão e beba do cálice. Vamos orar. Senhor nosso Deus, após cear, eu te peço agora, fortalece-nos, ó Deus, desperta os que estavam dormindo, levanta, ressuscita os que estavam mortos, dá vida, Senhor, àqueles que necessitam de vida, dá saúde, Senhor, cura os que estão doentes, cura os que estão enfermos. É pelo teu sangue, Senhor, é pelo teu sacrifício, Senhor. Meu Deus, eu te oro agora, no nome que tem poder para entrar no céu diante da sua presença e fazer toda mudança na vida dos homens que creem. No nome de Jesus, Senhor, é que eu te oro nesse momento. Entra com a sua providência, entra com o seu milagre, Senhor, e faça o que nenhum de nós pode fazer. Nós cremos, Senhor, nos teus milagres, nós cremos nos sinais e nas tuas maravilhas em favor de nós, simples homens mortais. Em nome de Jesus, Senhor, nós te oramos, e em nome de Jesus nós recebemos o resultado desta oração, pelo sangue, pelo nome de Jesus. Amém e amém. É bom poder crer em Deus, é bom poder esperar no Senhor. Quem espera em Deus está seguro, está tranquilo, está em paz, graças a Deus. Nós estamos comemorando 47 anos de glória neste mês. A igreja nasceu no dia 11 de junho de 1974. E eu quero que você celebre conosco, com muita alegria. Às quartas-feiras nós não temos o culto presencial, só online, pelo fato de muitos irmãos estarem vindo. Isso é bom, mas nós temos que ter cuidado nesse momento. Muita gente estava vindo à igreja, então nós preferimos fazer o culto somente online. E graças a Deus você tem acompanhado conosco, tem sido uma grande bênção, todas as quartas-feiras. Quarta-feira próxima agora nós estaremos no terceiro elo da campanha Portas Abertas, na poderosa corrente das 7 orações. Aos domingos, estaremos aqui, domingo próximo, terceiro domingo, domingo de missões, domingo de primícias. Estaremos aqui às 7h20 da manhã, às 8h30 da manhã, estaremos aqui servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, primeiro culto, segundo culto, terceiro culto. Nós estaremos aqui às 9h10 da manhã, nos 3 cultos da manhã, na presença de Deus. Os 3 cultos da manhã, na presença de Deus. E à tarde, às 17h20, e o último culto também transmitido, às 18h30, 5 cultos presenciais, onde você pode estar em um deles, participando conosco, com bastante segurança, em nome do Senhor Jesus. Oro e peço que você tenha uma linda semana na presença de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vamos à oração final e à bênção final. Pai Celestial, neste momento, abençoe o nosso país, abençoe o Brasil, o estado de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. Livra o Brasil das maldições, da corrupção. Livra o Brasil, meu Deus, de todas as ações que não são para poder beneficiar esse país, todas as ações que por trás delas o diabo está operando. Livra a nossa nação em nome de Jesus, Senhor, e abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade, abençoe os nossos líderes, o pastor Mário, o pastor Antônio, o pastor Estéfano, o pastor Leandro, o pastor Altair, o pastor Itamar, os pastores dessa igreja. Enfim, meu Deus, abençoe cada família desta igreja, cada irmão, cada filho do Senhor, e nos dê uma semana muito próspera na sua santa presença, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz.
nasci num lugar chamado Guaimbê. Guaimbê é perto de Getulina, que é próximo de Lins, interior de São Paulo. Com a minha família eu convivi ali até os meus 6 anos, mais ou menos, quando meu pai já tinha vindo para a cidade e resolveu ir buscar a gente. Aí um dia alguém disse para minha mãe, convidou ela para ir na igreja, uma reunião de um tal de missionário lá, Jaime Palharim, e aí a minha mãe começou a ir. E da minha mãe, logo eu também comecei a ir. Depois que eu estava lá, que eu comecei a ir, aí veio o Mário. O Mário estava brabo, porque ele achava que o missionário estava enganando a minha mãe, enganando a mim. Então ele foi lá para dar um coro no missionário. Quando ele chegou, ele me viu, eu vi ele também, e eu fiquei contente de ver ele. E aí ele deixou de lado aquela bronca toda e começou a frequentar a igreja também. Já nos primeiros 2 ou 3 meses, a gente já sentia aquela vontade de sair com os grupos. Então a gente ia com um grupo de homens, ou com um grupo de mulheres, ou um grupo de jovens. Nós íamos pregar na roça, nos sítios, nas fazendas, nas feiras públicas, mas sempre ia alguém que tocava um instrumento, 2 ou 3, e começava a parar a gente. Eles iam parando para ouvir, aí alguém saía e pregava. Como missionário, eu peguei um ônibus e fui até Uruguaiana. Oh, que distância! Eu me lembro que quando eu estava a caminho de Uruguaiana, quase para chegar, aí me veio na cabeça assim, gente, eu vim aqui para abrir igrejas, mas eu não sei pregar e não sei uma porção de coisa que tem que saber. Então, se eu não sei pregar, o que eu vim fazer aqui? O que restava para a gente? Só falar que Jesus Cristo, e em nome dele nós podemos ser abençoados, curados e assim por diante. Quando eu cheguei, eu percebi que a igreja estava com muita necessidade de um trabalho de reavivamento. E lá eu comecei a pregar em cima de um banco da pracinha e fazer programa no rádio, e apareceram lá umas 100 pessoas, depois 200, depois 300, depois foi só aumentando, com cerca de mais de 5.000 pessoas. Bom, eu preguei, ajudei a abrir igrejas no Rio Grande do Sul, eu ajudei a abrir a igreja de Apucarana, no norte do Paraná, eu ajudei pregar em igreja no estado de São Paulo. Em 1969, eu peguei um ônibus junto com um rapaz que se chama Dirceu Duarte, para abrir a primeira igreja quadrangular de Pernambuco. Quando eu, Mário de Oliveira, pastor e missionário Josué Benson, lá de Belém do Pará, quando nós saímos para abrir igrejas, tinha menos de 120 igrejas quadrangular no Brasil. Nós estávamos então em Recife e eu, pela minha pregação e juntando uma multidão, incomodou a Igreja Católica. A polícia foi me buscar depois da reunião, me levou para a cadeia na Secretaria de Segurança Pública em Recife, e eu passei a noite naquela cela e vinha pensamento assim, quem será? Eu não tenho amizade com ninguém em particular nessa cidade, quem será que vai fazer alguma coisa por mim? Antônio de Oliveira, sou eu, sai aqui e veste essa roupa porque vieram te buscar. Aí eu fiquei sabendo que era o general, maior autoridade no Nordeste, que mandou o motorista dele me buscar para ir tomar o café da manhã com ele. Quando eu fui abrir a igreja quadrangular em Recife, nós chegamos com tão pouco dinheiro que logo que chegou o dinheiro já acabou e começamos a passar necessidade. Mas tentaram me matar umas 5 vezes e eu não sabia. Eu não sabia que estavam planejando minha morte, não. Quem é missionário, quem prega desse jeito, tem sempre vários e vários momentos de emoção.